O amor de Deus brilha. Abram comigo, irmãos, Evangelho de João, no capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo número 3, versículo de número 16. Eu creio que todo mundo conhece bem de cor este versículo. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos mais uma vez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! O que é o Natal, irmãos? O que é o Natal? Porque estamos aqui nesta noite. E neste texto, neste versículo que nós lemos, eu queria destacar aqui 3 coisas, irmãos, para nós nesta noite, neste versículo de número 16. Deus nos deu, o Senhor nos deu o seu único Filho, irmãos, para nos trazer vida, salvação. E Ele deu de uma maneira voluntária, o único Filho gerado, o seu Filho unigênito, Ele deu por nós, irmãos. E por isso nós devemos celebrar a esta dádiva, este amor tão grande do Senhor para com as nossas vidas. O texto diz que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Um amor tão grande, irmãos. Por isso, esse é o primeiro dos motivos que nós precisamos celebrar, irmãos, esse dom gracioso de Deus, que dá glória. A gente não tem como medir isso, né, irmãos? A gente tenta, nós somos bem limitados, não é, irmãos? Mas a gente conceber e entender, irmãos, embora a gente crê, lê nas Escrituras, mas este amor de Deus tão grande ao ponto de dar o seu único Filho, que deixa a sua glória e toma uma forma humana e vem habitar no meio de nós. Um amor tão grande, irmãos. A outra coisa que nós vemos aqui, este amor de Deus, de ter nos dado o seu próprio Filho, foi porque Ele nos amou. O texto diz: amou o mundo de tal maneira, não o mundo cósmico, não é a criação, mas a humanidade, irmãos. Um homem, não é, em seu estado de pecado e perdição. A palavra de Deus diz, irmãos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, diz a palavra. Todos pecaram. Mas este amor tão grande de Deus deu o seu próprio Filho para vir e morrer em nosso lugar. Irmãos, não havia nada em nós que agradasse a Deus. É por isso, de tal maneira, um amor tão grande, irmãos, mesmo nós sendo imerecedores, todos nós perdidos, condenados ao inferno, pecadores, irmãos. É tranquilo, quem sabe, irmãos, para nós entendermos amar um justo, amar uma pessoa boa. Até aí dá para a gente compreender, dar a vida, quem sabe, por alguém que a gente ama, alguém que é boa. Mas um criminoso, um malfeitor, pecadores como eu e você, só Deus, irmãos, para fazer isto. E este amor manifestado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Natal é isto, irmãos, é celebrarmos o amor de Deus, e um amor tão grande do Senhor para com as nossas vidas. É triste quando nós vemos muitas vezes alguém medir o amor de Deus no sentido de qualificar ou colocar como que, se Deus nos ama assim, por que não abençoa isso ou isso? Por que não me dá bens materiais? Por que não me dá riquezas, um bom marido, uma casa, um carro, uma boa faculdade? É triste quando alguns medem o amor de Deus nestas coisas. Mas a palavra diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O único Filho gerado, Ele nos deu, irmãos, porque nos amou. E nos amou de tal maneira. E por que Ele fez isso, irmãos?
A razão disto é porque nós todos estávamos perdidos. O versículo diz, para que não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A razão, irmãos, por ele ter nos dado o seu Filho, manifestado aí um amor tão grande, irmãos, é porque nós estávamos perdidos. É para que eu e você não perecêssemos. Nossos pecados, irmãos, nos condenam. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. E Ele nos conhece, irmãos, conhece a nossa vida, conhece o nosso coração e sabe que éramos culpados, e alguns ainda o são até hoje, porque ainda não compreenderam e não entenderam este amor de Deus manifestado ali na cruz de Cristo. E é importante, irmãos, também entendermos isto. Não tem sentido o Natal sem a Páscoa. Não tem sentido o Natal sem o sacrifício. Nós vamos atentarem nos textos que mostram ali o anjo aparecendo e falando com Maria acerca do Filho de Deus, do Senhor que nasceria através dela. E o anjo fala o motivo pelo qual esse menino estava sendo dado. Era para perdão de pecados, era para ser o Cristo, para ser o sacrifício, para ser aquele que pagaria a nossa dívida. O texto diz que a mãe, ainda para gerar, meditava e atentava nestas coisas, sem quem sabe compreender alguma coisa ainda. Como por exemplo, quando ela recebe o anjo, ela questiona, como que eu vou ter um filho se eu não tenho relação com homem algum? O Espírito te envolverá com a sombra. Tremendo, né? E quando ela recebe essa notícia, e a notícia, sabedores daqueles que esperavam o Messias, o Salvador, sabiam que este seria sacrificado. Ele iria para a cruz. E Natal, irmãos, nos traz isto, nos faz entender e compreender este amor de Deus tão grande, porque nós éramos culpados, nós todos estávamos perdidos, nós todos somos injustos e Ele justo. E Ele morreu em nosso lugar. Por isso, irmãos, nós precisamos celebrar sim o Natal, porque em Cristo Jesus nós temos vida, vida eterna. Nascemos de novo, irmãos, nascemos de novo. E nós precisamos compreender isso, irmãos. E é claro, como eu disse, é triste quando nós vemos muita gente, irmãos. Quem sabe nenhum dos irmãos que aqui estão me ouvindo, ou quem sabe você pela internet, seja um deste, que já comemora tantos natais, mas que ainda está perdido. Ainda não tem garantia de vida eterna, de um reino, de estar com o Senhor na glória. Ainda vivem no seu estado de miséria e de pecado, indignos, porque ainda não reconheceram ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus é o Senhor. E nós precisamos, irmãos, compreender isso, esse amor de Deus tão grande, e celebrarmos isto. E a razão, irmãos, do fato de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ter vindo ao mundo, ela é bem definida e bem clara, como por exemplo em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 28, quando a palavra diz que Ele veio para dar a vida em resgate de muitos que estavam perdidos. A mensagem do Natal, irmãos, é boas novas para aqueles que reconhecem com humildade que são pecadores e precisam de um Salvador. Natal não pode ser separado da Páscoa. Belém, Gólgota, a manjedoura, a cruz, o seu nascimento, sua morte e ressurreição devem sempre ser vistos juntos para que o verdadeiro sentido do Natal sobreviva. Depois da cruz, irmãos, e do túmulo vazio, ficou clara a perspectiva do apóstolo Paulo quando ele escreve sua carta, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que nós possamos, irmãos, nesta noite, celebrarmos, nos alegrarmos,
Nós que, quem sabe, estamos aqui já reconhecemos isto. Somos pecadores, indignos, estávamos perdidos. Mas o amor de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. A palavra diz que Ele nos amou, irmãos, de tal maneira que deu o seu único Filho para o nosso resgate. E quem sabe você que nesta noite, que ainda não tem esta certeza ou esta garantia, ainda não compreendeu, que você possa reconhecer isso. Que sem Jesus não há salvação. O Natal é vida eterna, é salvação, é estarmos com o Senhor para sempre. Pra mim, clareou meu viver, eu sei, algo de